Boa noite, paz seja com todos. Quero pedir para você abrir a Bíblia, por gentileza, em João, Evangelho segundo São João, capítulo 11. Fiquemos em pé. Senhor, é muito bom, Senhor, estar na Tua presença. É melhor ainda poder estar em Tua presença e ouvir o Senhor falar conosco. Nessa noite eu quero colocar cada uma dessas vidas que aqui estão, quero colocá-las diante do Teu altar. Vem, Senhor, trazer cura. Eu libero a cura sobre esse ambiente, Pai. Cura de enfermidades físicas, curas também na vida emocional. Eu libero a cura para essas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo já esteja preparando o ambiente de cada coração, para que quando cair a semente, a Tua palavra, que é a semente, Pai, possa cair em terra fértil, um coração fértil, e que os ouvidos dos Seus filhos se abram, Pai, sejam realmente sensíveis ao Teu falar, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, em João, no capítulo 11. Pronto? Capítulo 11, versículo 1 fala assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão era Lázaro, estava enfermo. Mandaram então suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo esta palavra, disse aos seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste nele e o Pai seja glorificado. Ora, Jesus amava a Marta, amava a Maria e amava Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Amém? Quantos dias Jesus ficou no lugar que estava? Jesus ouviu o recado da irmã de Lázaro que estava doente, e ele ficou naquele lugar ainda por 2 dias. Podemos assentar. É interessante, irmãos, que quando Jesus recebe aquele recado, né? Maria manda alguém ir até ele, Marta estava preocupada, as duas combinaram ali, falaram: vamos mandar alguém do nosso convívio correr até Jesus para pedir para que ele venha orar pelo nosso irmão, porque a coisa aqui está séria. Quando, irmãos, pensa bem comigo, Lázaro estava vivo, quando as irmãs combinam em mandar alguém falar com Jesus, Jesus não estava tão longe da cidade de Betânia. Ele estava ali nas proximidades de Jerusalém, que dava aproximadamente 15 estádios, como nós vamos ver um pouco mais para frente. 15 estádios, cada estádio, irmãos, é um sistema de medida, dá 185 metros. 185 vezes 15 vai dar 2.775, aproximadamente 3 quilômetros. Então ele estava pertinho, dava para ele fazer esse caminho, embora o percurso fosse a pé, dava para ele fazer tranquilo aquilo ali, 3 quilômetros. Mas ele junta os seus discípulos e fala assim: ó, o nosso irmão Lázaro está doente, mas essa enfermidade não é para a morte. Então ele não estava sendo cruel quando ele fica ainda 2 dias no lugar onde ele estava.
porque ele já havia falado: essa enfermidade não é para a morte, isto é, Lázaro não vai morrer. Fala comigo: Lázaro não vai morrer. Jesus falou, vamos lá, só quem trouxe boca. Jesus falou: essa enfermidade não é para a morte. Então, falando isso para os seus discípulos, Jesus ficou 2 dias onde estava. Depois de 2 dias ele desce até Betânia. E quando ele desce para Betânia, ele recebe a notícia que Lázaro já estava morto. Fazia 4 dias. 4 dias, irmãos. Oi? Mortinho. Mas ele não falou: essa enfermidade não é para a morte? Então ele não estava exatamente morto. Como isso? A palavra de Deus tem poder sobre a sua, sobre a minha, sobre as nossas vidas. E você tem que acreditar nas coisas que estão escritas na Bíblia e tomar posse dela, irmãos. Aos olhos do Senhor, Lázaro estava vivo. Não importa se aos olhos humanos, das irmãs, dos amigos, dos vizinhos, viesse falar para ele que Lázaro tinha morrido. Lázaro podia até estar numa situação diferente daquela que normalmente nós vivemos, mas ele iria reviver. Mesmo estando morto, ele iria reviver, por causa da declaração de Jesus: Lázaro não irá morrer, não vai sofrer dano. Jesus, ouvindo essa palavra, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias onde estava. Somente depois disso, irmãos, que os discípulos, disse aos discípulos: vamos descer. E eles foram para a Judeia, passaram antes em Judeia. Mas se você vê em cima, no versículo 4, fala assim: Jesus ouvindo isso disse: essa enfermidade não é para a morte. Não é para a morte, isto é, ele não vai morrer. E se morrer, ele iria ressuscitar, como aconteceu. Mas o meu enfoque nessa noite, em algo que Deus colocou no meu coração, mais uma vez, eu já preguei essa palavra em alguns lugares. Eu quero enfocar aqui, ou focar aqui, irmãos, uma coisa importante. Agora você vai ver, versículo 18 diz assim: ora, Betânia estava distante de Jerusalém, quase 15 estádios, isso é, aproximadamente 3 quilômetros, 2, 7, 5. Era a distância, então não era tão longe para Jesus descer, mas ele confiava no que ele estava falando. E a situação de que quando ele chega lá, primeiro, Marta sai correndo ao encontro dele, e Maria fica em casa. As pessoas que conheciam Jesus e que sabiam que Jesus amava Lázaro, eles ficavam só falando: esse aqui não podia, ele não podia estar aqui, fazer alguma coisa. E foram essas as palavras que Marta proferiu a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivera aqui, o meu irmão, o teu amigo, não teria morrido. Jesus pergunta: onde vocês colocaram ele? Vou resumir um pouquinho aqui, vou pular um pouco. Mas ela diz assim, irmãos, disse Jesus:
teu irmão há de ressuscitar. Vem o questionamento dela: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E isso soa em tom de cobrança. Mas ela disse uma coisa interessante, disse: pois Marta a Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus irá te conceder. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse rapidinho, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição, lá no final de todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, naquilo que Jesus havia dito, que Lázaro não iria morrer, não ia passar pela morte, não ia ficar morto, iria se cumprir. Quantas vezes, irmãos, você estuda a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, e você deixa de acreditar nas promessas que Deus tem para a sua vida, porque as coisas nem sempre acontecem no seu tempo. As coisas não irão acontecer, nem sempre irão acontecer no seu tempo. Elas sempre acontecem no tempo de Deus. Pode até ser que coincida a situação em que o seu tempo e o tempo de Deus para aquela situação vai ser no mesmo tempo. Mas Deus, ele não é manipulado, irmãos, por ninguém. Você sabe aqueles bonequinhos que a pessoa controla com a mão? Como é o nome dele? Maionese, né? Maionete, sabe? E aquele outro, eu não sei, maionete é um. E aquele um que coloca no joelho sentadinho, é maionete também? Aqueles bonequinhos que mexem a boca. Tem um que mexe a boca, outro não. E o cara fica falando, né? Quando você presta, é que a gente presta mais atenção no boneco do que na pessoa que segura. O ventrílogo. Obrigado, pastor Jansen. O ventrílogo. A gente presta mais atenção no boneco do que no ventrílogo. Mas se você olhar para o ventrílogo, o boneco mexe a boca. Mas você vê que o ventrílogo está assim, ó. Ele que está falando, né? O boneco não fala. Só aquelas bonecas de hoje falam um monte de coisa. Deus não é fantoche, Deus não é marionete, Deus não é uma pessoa que você pode usar quando você quiser e depois descarta. O tempo de Deus é diferente do meu. O tempo de Deus é diferente do seu. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas Ele jamais irá deixá-lo sozinho em uma situação adversa. Ainda que você esteja passando por uma situação difícil, Deus está com você. Você pode não ver, como aquela historinha lá da pegada na areia, né? Vocês todos conhecem com certeza. Você pode até não ver que Jesus está do seu lado, mas Ele está. E não somente Ele, mas os anjos que são enviados para você, para te guardar, para te proteger, para acampar ao teu derredor, para guardar-te. Mas olha só, disse ela assim: Senhor, creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir. E dito isto, partiu e chamou em segredo sua irmã e a sua irmã Maria, dizendo: o mestre está aí. Maria vai correndo, vou pular 4 versículos aqui e vou lá para o 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor. Mais uma vez, irmãos, agora não é Marta, não é aquelas pessoas que estavam lá, agora é Maria. A mesma que quando Marta
estava lá sentadinha ouvindo. Ela estava na casa, fazendo comida, correndo para cá e para lá. Melhor ao contrário, né? É o contrário. Mas presta atenção numa coisa, a mesma lança aos pés de Jesus, num sinal de reverência, de reconhecimento de quem Ele era. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Ele não tinha morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e disse: onde puseste? Onde o colocaste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus, quando ouviu o sepulcro, chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra, uma grande pedra sobre ela. Agora vem o ponto que eu quero chegar, irmãos. Jesus moveu-se de grande compaixão, da mesma forma que Ele moveu com grande emoção, comoção, ao entregar-se na cruz do Calvário, como eu falei a semana passada. A entrega dele foi por todos nós. A entrega dele foi por cada um de vocês. A entrega dele foi por mim. O Senhor moveu-se de íntima compaixão, de uma grande emoção. Ele ficou comovido ao ver Lázaro, mas Ele ficou comovido também com a sua vida, porque o nosso caminho era inferno, irmãos. Se Jesus não tivesse vindo, o nosso caminho, a nossa jornada final era inferno. Mas ao morrer naquela cruz do Calvário, ao sofrer o que Ele sofreu, Ele comprou-nos com o seu sangue laudo. E Ele fez uma promessa, Ele garantiu para você e para mim, para que onde quer que Ele esteja, nós estaremos também. Eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou preparar morada para vocês, para que onde eu estiver estejais vós também. Aí Ele olha lá para aquela caverna, e na boca da caverna tinha uma pedra sobreposta, que funcionava como se fosse a porta. E vai um alerta para você. Você que está aqui nessa noite. Até quando você vai ficar na caverna? Até quando você vai ficar escondidinho aí? Até quando você vai ficar justificando as coisas? Em 1 Reis capítulo 19, fala que Elias, depois de ter feito um escarcéu com todos os soldados, levando uma infinidade de soldados à morte, porque ele acreditou em Deus, de repente uma mulher fala que ele iria ser morto, e ele foge com medo de Jezabel, e entra numa caverna e se esconde lá, depois de o Senhor ter mostrado que Ele era Deus, que Deus era Deus, que tinha separado Elias e que tinha capacitado para fazer o que ele fez. Ele entra numa caverna e fala: eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me defender. Nem o Chapolin apareceu lá essa hora. E Deus fez uma pergunta para ele: o que faz aí? Perguntou uma vez: o que fazes aí? Deus sabia o que ele fazia, ele estava fugindo com medo, acovardado. E pergunta a segunda vez: Elias, o que você está fazendo aí dentro? Sabe, irmãos, eu estava conversando, não sei se foi com algum dos nossos pastores aqui esses dias, da nossa equipe, e eu falava o seguinte: quando você está
dentro de uma caverna, você não enxerga nada de bom. Você só vê coisa ruim. Dependendo da profundidade dela, do tanto que você entra, irmãos, o que você vai ver é um monte de sangue no chão e bicho, que são os morcegos que habitam ali e defecam naquele lugar. Eu não sei se você já entrou numa caverna dessa, mas eu entrei por aproximadamente 50 metros numa gruta que tinha na fazenda de um primo meu que morava lá em Angatuba. E nós fomos conhecer a outra parte da fazenda onde tinha essa gruta, que era no matagal. E quando nós começamos a entrar, ele falava assim: se você puder, cubra a cabeça, põe chapéu, porque a porcaria caía, irmãos, quando os morcegos voavam. A escuridão não te permite ver muita coisa, só a lanterna. E quando você bate a lanterna, que o morcego que não fica onde está a luz, ele sai desesperado. E eles davam rasante, não para pegar a gente, não para morder a gente, mas porque eles estavam desesperados por causa da luz. E você é luz, você é luz. Você não tem que ficar enclausurado dentro de uma caverna, você tem que sair e ver o resplendor da glória de Deus. Ali não é o seu lugar. Elias, o que está fazendo aí, Elias? Elias vem com a ladainha dele pela segunda vez. Deus fala: o que está fazendo aí? Sai para fora, Elias. O Senhor Jesus olha para aquela caverna e vê uma pedra enorme na frente. E ele fala o seguinte: tirai a pedra. A caverna onde Elias estava não tinha pedra na frente, porque Elias estava vivo, Lázaro estava morto. Quando você vai tirar, sabe o que significa pedra, irmãos? Pedra muitas vezes significa situações que você está enfrentando e você coloca um monte de justificativa para tentar justificar aquele momento de fraqueza da sua vida, para tentar justificar o injustificável, porque você sabe que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Obstáculos que surgem e tentam nos impedir de ver o dia claro, de ver o poder de Deus, de ver a ação de Deus, mas você está tão compenetrado naquela situação, com aquele sentimento de autocomiseração, achando que você é um coitadinho, achando que você realmente não tem ninguém com você, que você está sozinho como Elias, que você não consegue ver as coisas boas. Você só olha para aquele ponto e se sente abandonado, mas você jamais, você que tem Jesus em seu coração, jamais será abandonado. A palavra de Deus nos ensina que nunca, jamais te deixarei e nem te desampararei. E o Senhor fala: tirai a pedra. A irmã de Lázaro ficou preocupada nesse instante, correu para Jesus e falou: mestre, pensa bem, irmãos, 2 dias, quantos dias Jesus demorou para chegar? Quantos dias? Aí ela fala: mestre, já cheira mal, está fedendo. Eu não sei se vocês viram essa semana, é um outro alerta que eu faço. Aqui em Campinas, uma mulher estava dormindo há 3 dias com o marido morto do lado. Alguém viu essa reportagem? Ele tinha, me parece que 64 anos e ela tinha 80. E os vizinhos estavam acostumados a socorrê-la quando ela pedia ajuda.
Mas ela ficou 3 dias dormindo com o marido do lado. Como é que pode? Eu não posso condená-la, não posso julgá-la em hipótese alguma. Porque sabe lá o que aconteceu na mente dessa mulher ao se deparar com o marido morto? Por que ela ficou dormindo ao lado dele? A pessoa, quando não está bem, você sabe que não está bem. Se o seu marido não estiver bem, você sabe. Se a sua esposa não estiver bem, você sabe. Ele não bebia água, estava morto. Ele não comia, estava morto. Ele não se mexia, estava morto. Mas ela continuou dormindo ao lado dele. Eram 24 horas dormindo. De cada dia, 72, 3 dias. Quando os bombeiros chegaram, irmãos, 3 dias. O SAMU chegou para fazer o que tinha que ser feito. Ninguém aguentava entrar na casa com odor, com fedor, vamos falar assim. Depois que saiu todo mundo da casa, a casa ainda continuou totalmente aberta para tentar arejá-la. Mestre, não entra, mestre. Não tire a pedra, porque já cheira mal, porque fazem 4 dias, já entrou em decomposição a massa encefálica, irmãos. Alguém pode me ajudar aqui? Eu não sei quanto tempo, acho que não dá nem 2 horas, já acaba tudo, apodrece aquilo que a massa encefálica. Luciana, sabe alguma coisa? 4? A massa encefálica? Eu acho que a massa encefálica é no dia, ela se desfaz, se decompõe, não tenho bem certeza. Mas olha bem, irmãos, olha bem uma coisa. Ela queria impedir Jesus de entrar, ela queria impedir Jesus de fazer o milagre. Será que nós temos impedido Jesus com nossas falas? Impedir o Senhor de realizar o milagre em minha vida, em sua vida, em nossa vida? Eu acho que ele deu um toque para ela. Se toca, Marta, se toca, Maria. Porque ele não está morto. Mas como não está morto? Tá cheirando mal. Na verdade a gente não sabe se estava cheirando mal realmente. Elas falaram isso, porque ele havia dito que ele não iria morrer. Estão me entendendo? Elas falaram que ele estava cheirando mal porque fazia 4 dias, e se fazia 4 meses, ela estava falando algo certo. Tirar uma pedra, remover uma pedra. Às vezes nós precisamos remover aquelas pedras, irmãos, que está ali, foi colocada ali naquele lugar para impedir-nos de fazer grandes coisas. Tirar a pedra da maldição que foi lançada. A pedra de maldição que foi lançada sobre a sua vida. Ou as pedras que foram atiradas em você. Não é uma, pastor, foram muitas. É preciso removê-la. Jesus falou certa vez para uma mulher, para uma pessoa, para os acusadores da mulher pecadora: quem não tem pecado, atire pedra. E em vez de eles atirarem, eles soltaram-na no chão. Tem hora que é hora de atirar pedra, mas tem hora que é hora de tirar as pedras que nos impedem
de fazer e de tomar posse das coisas que Deus tem para as nossas vidas. Ei, quantos dias Lázaro estava morto? Quantos dias demorou para Jesus descer? 2. Provavelmente para Jesus, irmãos, quando ele chegou, já estava morto. Provavelmente nessa viagem dele, ele já sabia o que ia encontrar. Mas ele sabia que aquela situação era para que se cumprisse a vontade de Deus e que a glória de Deus iria se manifestar. Tirem a pedra, tiraram. Tirar a pedra é minha função, é sua função. Não espere que Deus realize milagre ainda tire a pedra. Tem coisa que é nossa, mas tem coisa que é de Deus. Vou trocar aqui, tem coisa que é de Deus. Tem coisa que eu preciso fazer. Não que Ele não possa, mas é a minha parte que tem que entrar, a minha vida que tem que entrar em ação. Ele olhou lá para dentro e bradou: Lázaro, sai para fora. Todo mundo ali atônito, né? Esperando para ver o que ia acontecer, e todo mundo lá desconfiado. Vai sair mesmo? Ele vai sair? E de repente saiu um lá de dentro. Por que eu estou andando assim? Porque ele estava enfaixado. Você já viu filmes que de repente quando a pessoa morre, eles fazem um sistema de mumificação. Eles colocam essências para a conservação do corpo. E eles enfaixam, às vezes na tradição egípcia, eles enfaixavam as pessoas com as pernas juntas. Mas no caso de Lázaro, parece que ele estava com a perna separada, porque senão ele ia sair pulando, né? E ele faz uma outra coisa. Lázaro sai para fora. Jesus não correu para abraçar Lázaro, mas novamente entrou em ação o homem. A parte de Jesus: tirem a pedra e sai para fora. A parte do homem: tirar a pedra. E a segunda declaração: agora desatem-no, isto é, tirem todas as amarras. E ele tinha a cabeça também enfaixada. Tirem todas as faixas que está, ou que cobrem o seu corpo. Deixai-o ir. Por que deixai-o ir? Primeiro, aquela situação, ele estava impedido de andar, ele estava impedido de respirar normalmente, ele estava morto aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. E alguém precisava fazer alguma coisa, e chegou ali aquele que podia, que tinha poder. E aquele que tem poder chegou até você nessa noite para dizer a sua vida que se você quiser, você fará proeza em nome do Senhor Jesus. Você precisa só ter atitude, tomar atitude. Tirar aquela pedra que te prende, tirar aqueles obstáculos que colocaram sobre a sua vida, tirar aquelas amarras, tirar aquelas faixas, para você viver, para poder andar, para poder se alimentar. Deixe-no ir, isto é, deixe-no viver normalmente. Vocês terão tempo para abraçá-lo. 4 dias ele devia estar, vou falar morrendo de fome, que o cara tinha acabado de reviver. Deixa ele viver. Todo mundo assustado rapidinho. Eu creio que Marta e Maria foram fazer lá
uma comida gostosa para que o seu irmão, que elas não viam há 4 dias, pudessem comer. Meu irmão, o que você veio fazer aqui nessa noite fria? Muitos não vieram, muitos estão em suas casas, ou do sofá, está aí quentinho, alguns na sala, sentado no sofá, tomando uma sopinha que daqui a pouco vai ter, um caldinho gostoso, né? Que você poderá também levar para sua casa para saboreá-lo. Muitos estão lá em casa, mas você está aqui. Muitos estão tomando um chocolate cremoso, quente. Quem sabe comendo um pão de queijo. Vou deixar você com bastante vontade, porque assim você vai tomar sopa. Mas você está aqui, porque Deus separou para você estar aqui. Porque tem obstáculos que colocaram sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Talvez você tenha aquele sentimento: eu não sou capaz, eu não sei fazer. Mas o Senhor está dizendo para você que você pode tudo naquele que te fortalece, e que é para você sair dessa situação de conforto. Sair dessa situação de conforto. Quando o escriba procurou Jesus, lá em Mateus capítulo 8, quando o escriba procurou Jesus e estava conversando ali, Jesus estava com seus discípulos. Um deles fez uma pergunta para Jesus. Jesus falou assim: olha, o cara falou assim: Senhor, o escriba falou: Senhor, eu quero que o Senhor saiba uma coisa, eu nunca mais vou te abandonar, nunca mais vou deixar do Senhor. Nós cantamos um cântico aqui, né? Queria que o pessoal começasse a subir já para nos ajudar, que fala: ó, agora daqui para frente vai ser tudo diferente. Eu vou te seguir. Aí o outro discípulo que já estava andando com Jesus, irmãos, fala: Senhor, me deixa primeiro ir enterrar o meu pai. Me deixa primeiro sepultar meu pai. Ei, presta atenção numa coisa. Isso, deixa enterrar, deixa sepultar o meu pai, não significa que o pai dele estava morto. Está me entendendo? Está me entendendo? Não significa que o pai dele estava morto. Por quê, irmãos? Se o meu pai estivesse morto, eu não estaria na igreja, eu estaria lá, recebendo os meus familiares. Meu pai já morreu, infelizmente já foi para o Senhor, ou felizmente para ele, infelizmente para quem fica. Mas aquele homem, aquele discípulo, estaria lá ao lado do pai, velando o corpo. Provavelmente ele tentou dizer para Jesus: Senhor, meu pai está velho, está debilitado. E uma coisa da tradição judaica é que os filhos cuidam do pai para valer. Diferente do costume de onde nós vivemos, irmãos, que muitas vezes é mais fácil para aqueles filhos que, abastados em dinheiro, pegam seus pais e colocam num asilo, numa casa de repouso. Os pais deram a vida, fizeram tudo, e agora eles colocam, para não ter o trabalho, eles colocam os pais numa casa de repouso. Eu não tenho nada contra, não, irmãos, mas o meu pai morreu, meu pai e minha mãe morreram em casa. Nós estávamos cuidando dele, mais precisamente na casa da minha irmã, porque minha mãe morreu primeiro e a minha irmã mais velha passou a cuidar dele, e nós lhe demos toda a assistência. Deixa eu sepultar primeiro meu pai. O pai
Não sabia-se quanto tempo que ele ia demorar para morrer. Mas o discípulo usou essa justificativa: quando ele morrer. Tem gente que fala assim, irmãos: quando eu sentir, quando Deus falar comigo, eu vou me batizar, eu vou entregar a minha vida. Quando eu sentir, eu vou trabalhar para Jesus. Quando eu sentir, eu vou vir. Quando Deus falar comigo, eu vou vir na escola dominical. Quando eu sentir, eu vou vir na série de estudo que está acontecendo às terças-feiras sobre Paulo. Não é por sentimento, irmãos, mas é para fazer a vontade daquele que te escolheu e que te deu a salvação. Não é por escolha, irmãos, sua, porque Ele já te escolheu. Então é só você obedecer e cumprir, e falar para Deus: Deus, eu preciso tirar essa pedra, eu sei, para que eu possa começar a fluir nas ondas do Teu Espírito Santo. Eu quero orar com você. Nós iremos cantar esse cântico. Uma parte do cântico aqui, quando der sinal, eles vão diminuir as vozes, o som, a altura, mas vão continuar cantando. E eu quero que você pense: tem alguma pedra? Será que a dor da lembrança lá do passado, daquela coisa ruim, da perda, do aborto, do estupro, da tentativa de abuso, as agressões sofridas por você, do seu pai, do seu marido? Porque tem pai que não batia, ele agredia. Será que a lembrança do pai chegando alcoolizado em casa e batendo em todo mundo não é uma pedra? Será que aquela perda da sua mãe, do seu pai, do avô e avó que você tanto amava, tinha-os como pais, não é uma pedra a ser removida? Precisa da sua ação para tirar essa pedra, esse obstáculo que te prende, e tirar essas ataduras que não te permite andar livremente. E Ele te chama: sai para fora. A vida continua, sai para fora. Sai para fora para você ver quantas coisas, que coisas grandes eu tenho para a sua vida. Quero que você se coloque em pé à medida que você reconhecer. Presta atenção. À medida que você reconhecer, já ficou em pé? Então, à medida que você reconhecer uma situação, dá um sinalzinho com a mão para mim. A hora que você reconhecer alguma coisa que marca a sua vida e dói, essa dor da lembrança é terrível. Então quero que você sinalize para mim que tem alguma coisa para ser removida. Glória a Deus. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Entra, Senhor. Vem ajudar essa vida. Ela precisa remover. Entrar, a casa é sua. Entra, Senhor. Este é o teu A lar. dor da lembrança, Senhor.
possa entender aqueles lugares, aquelas situações que te ferem a dor daquela lembrança do passado, aquela pedra que foi lançada sobre ti, aquelas palavras que foram proferidas. Deus está trazendo insight agora à sua vida. Deixa o Senhor agir, deixa o Espírito Santo agir em sua vida agora. Oh, aleluia, Senhor. Ajas, ó Deus, ajas, ó Pai. Vem, Senhor, vem agir, vem abençoar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muitas pedras foram lançadas sobre essas vidas. Pedras, querido Deus, que não lhes permite sair da caverna e nem muitas vezes se levantar numa situação de vitória. Pai, ela está se esforçando para tirar essas ataduras, para remover essas pedras, para que ela mesma possa enxergar as coisas lindas fora dessa caverna, dessa situação de sepulcro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, agora, Pai, eu libero a cura, Senhor, sobre a vida emocional, sobre a dor daquela lembrança, Senhor. Eu libero a cura, Senhor, física, que está atrelada à ausência de perdão. Traz, Senhor, porque essa vida está entrando em Tua presença e está se desamarrando diante de Ti, está se despindo das coisas ruins com que ela se vestiu durante todo esse tempo. A unção de conquista, a unção de vitória, a unção de cura sobre esse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo agora essas vidas. Eu libero a cura sobre elas, Pai, a vitória, Pai, e declaro que essas pedras estão sendo removidas. Em nome de Jesus Cristo, os Teus anjos estão aqui acampados para guardar, para proteger, para abençoar. E o Senhor está dizendo para cada um que está aqui: filho, filha, o que você está fazendo aí nesse lugar? Aí não é o seu lugar. Sai. Como falou para Elias pela segunda vez: filho, sai dessa situação de conforto, de medo, de espanto. Sai para fora, para que você possa ver que não está sozinho e que eu tenho coisas grandes para fazer em sua vida e através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome, Pai.
você quiser agora fazer uma oração de remoção de coisas ruins que foram lançadas sobre a sua vida, você vai falar comigo assim: Senhor, aleluia, Senhor, fala comigo se você quiser fazer essa oração. Senhor, vem remover. Eu estou fazendo a minha parte de tirar a pedra. Tira a dor da lembrança agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aqueles obstáculos que eu estava enxergando, fala, aqueles obstáculos que eu estava enxergando, que eram pedras, que me impedia de ver as coisas grandes, maravilhosas que o Senhor tem para mim, elas foram removidas. Senhor, eu me desfaço, eu vou me despir daquelas faixas, daquelas amarras que me prendiam. Eu estou livre, Senhor, para te servir, porque eu sou tua morada. Eu sou tua morada, Senhor, e daqui para frente vai ser assim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia e amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Fala assim para ele: Senhor. Todo mundo bem gostoso, fala assim: Senhor, vem fazer morada. Sou a tua casa. Eu sou teu lar. Amém.